Olha, você quer saber de uma coisa? Eu encontrei Jesus, tinha 20 anos de idade. Eu tô com 57, tô velho, né? Mas aquilo que eu sentia de Jesus naquele tempo, que eu não entendia nada da palavra de Deus, está vivo até hoje. Só que hoje, a vantagem de hoje é que eu sinto Ele com entendimento, vejo Ele de uma forma muito maior. Por isso que a coisa mais maravilhosa na vida de uma pessoa é encontrar Jesus, crer e nascer de novo mesmo. Porque quando acontece isso, Deus sustenta essa coisa dentro de nós a vida inteira. Agora, quando você vê uma pessoa que veio na igreja e foi embora, largou tudo, está meio assim, voltou para trás, eu acho que não nasceu de novo. Largou um montão de coisa, eu acho que não nasceu de novo. Foi religioso, veio para a igreja, se alegrou um pouco, foi abençoado. Mas se a coisa tivesse acesa dentro dele, não teria nunca se afastado de Jesus, da igreja, do louvor. Jesus é a coisa mais maravilhosa do universo. Fala assim, amém, né? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de hoje, né? Não temos avisos, você já sabe tudo que acontece na igreja. Então estamos meditando em Colossenses. Então abra lá, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, que você já sabe muito. Mas hoje eu vou abordar um aspecto diferente nesse sentido. Então Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha, isso aqui está escrito, meus irmãos. Se está escrito, é a verdade. Não pode haver engano nas escrituras. As escrituras não falham. Deus é a garantia das escrituras. Então tem que acreditar nisso aqui, ó. Isso aqui foi escrito muitos anos depois que Jesus morreu na cruz. Isso aqui foi escrito depois que Jesus Cristo disse: esta casta de demônio não sai senão por meio de jejum e oração, que estava debaixo de lei. Jesus não havia morrido na cruz ainda. Ele citou esse texto. Esse texto foi escrito e dito pelo apóstolo Paulo muito tempo depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Até então eles não tinham essa visão claramente, mas no decorrer do tempo foi sendo revelado, até que a palavra foi selada. E isso aqui está escrito para nós que somos igreja. Então se está escrito aqui, ó, é a pura verdade, não é erro. Não desconfie. Então vamos ler Colossenses 1, 13 e 14. Ele quem? Deus, Jesus Cristo. O que ele fez? Olha o tempo do verbo, olha o tempo do verbo. Já fez. Uma tradução está: nos tirou da potestade das trevas. Outra está: nos libertou do império das trevas, que é a mesma coisa. E que mais? Nos transportou, já aconteceu para o reino do Filho do seu amor, no qual neste reino nós temos presente, já temos agora, temos o quê? A redenção. Uma tradução está pelo sangue, outra não. E a remissão de todos os pecados. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos. Que verdade poderosa, grande, gigantesca, que acabamos de ler, Senhor. Quem acredita? Isaías diz: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. E ali ele falava de Jesus Cristo. E nós perguntamos hoje: quem crê na nossa pregação? Quem crê nisso que está escrito? É verdade, Senhor, está escrito assim. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nos dê clareza lá no nosso espírito, que a coisa seja clara. Haja revelação da tua palavra. Nos submetemos ao teu espírito, crendo que assim será. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta é essa, você nunca mais vai esquecer disso. Por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? O que aconteceu com essa igreja? Essa igreja se abriu para três coisas, para quatro na realidade, mas as mais evidentes são essas. Para três palavrinhas que eu vou citar para você. A primeira,
asceticismo. O que é o asceticismo nesse sentido aqui? É a pessoa trazer sofrimento para ela em nome de Deus, através de uma doutrina, através de uma punição, né? Trazer sofrimento porque ela pensa que se ela suportar e passar por todas essas coisas, ela se torna melhor para Deus, ela vai ser mais aceita por Deus. Então nós encontramos muito asceticismo no meio religioso. As pessoas que falam assim, você tem que ficar sem comer muito, porque só assim você vai ser liberto, então você vai penalizar o teu corpo. Uma irmã disse assim para mim, pastor, eu sou diabética, como que eu vou ficar sem comer? Eu tremo e passo mal, e sou obrigado a fazer jejum. Eu falei, você não é obrigado, jejum é uma coisa da lei, é um tipo de asceticismo. Doutrinas que controlam a vida das pessoas, põem medo, oprime, trazem amargura para elas, é um tipo de asceticismo, não é? Por exemplo, pessoas que se fecham num convento, elas vão viver uma vida toda trancada num lugar, obedecendo a uma religião. Moças que fazem isso, elas vão se privar de serem mães, de ter uma vida sexual, de serem mulheres normais, porque elas vão se trancar num lugar, elas acham que sendo assim, elas vão fugir do mundo e vão ser melhores para Deus. Então elas destroem as suas vidas. E não só mulheres, homens também nos seus templos, nos conventos, em muitas coisas, nos seus mosteiros, né? Que eles se fecham, eles querem largar tudo, eles trazem sofrimentos para si, pensando que eles vão ser melhor para Deus, que eles vão ser mais aceitos por Deus. Então, todo tipo de sofrimento que alguns trazem através do Evangelho, que pune as pessoas, é asceticismo. Isso entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa entrou? Gnosticismo. O que é o gnosticismo? Toda pessoa quer ter uma experiência com alguma coisa sobrenatural, invisível. Se você passa num lugar, tem uma cigana lá toda suja, assim, com a mão aberta, um empresário que passa lá, ele quer saber do futuro, ele vai acabar indo lá, lendo a mão, tendo uma experiência com alguém que lê a mão, nas linhas da mão, que fala do futuro. Pessoas que querem experiências com qualquer coisa sobrenatural, querem sentir coisas. A igreja dos Colossenses fazia um culto a anjos, elas faziam um culto onde invocava anjos, né? Então o gnosticismo é isso, eu quero experiências invisíveis que me descontrolam, um Deus que me arrepia, que me apaga, um Deus que me dá muito calor, né? Um Deus, uma coisa assim diferente, não importa a fonte, contanto que eu tenha esse tipo de experiência, é bom. Isso é o gnosticismo. Eles prestavam um culto a anjos, não é? E que outra coisa que entrou lá? O misticismo. O que é o misticismo? Você sabe muito. É uma mistura de tudo, um pouquinho da macumba, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho do espiritismo e um pouquinho de Jesus, né? Então você vê hoje misticismo, você vê agorada, rosa-orada, sal grosso, banho de descarrego, oração forte, um montão de coisas. Quando você vai ver, você vê um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo. No catolicismo eles distribuem as cruzinhas, as medalhinhas da Aparecida, os santinhos, as orações nos papeizinhos, água benta, pão de Santo Antônio, né? Agora você vê isso dentro da igreja, virou tudo ungido e consagrado. É o misticismo que entrou dentro da igreja. Então você vê todas essas invenções. Você vê um pouquinho da macumba, invocando um monte de demônio dentro da igreja, sal grosso, banho de descarrego, agorada, rosa-orada, água do Rio Jordão, terra de Israel, até terra as pessoas acreditam. Isso também entrou na igreja, como nos dias de hoje. Aconteceu isso com os colossenses. Então Paulo está numa prisão, ele sabe que aconteceu isso na igreja. Então ele escreve essa carta, ele sabe que eles perderam Cristo de vista. Quando a igreja se abre para doutrinas estranhas e diversas, o que acontece? As pessoas perdem a obra da cruz de vista. Eles começam a se misturar com tudo isso. Quando você vai ver, eles não confiam mais no que Jesus Cristo fez. Eles não têm confiança na crucificação e na ressurreição.
Eles estão confiando em experiências, em coisas místicas. Eles estão confiando em objetos. Eles estão, olha o anjo com a bandeja de prata, olha o anjo disso, olha o anjo. É só anjo do movimento, é o varão de branco que chegou. Aí você fala assim: meus irmãos, Jesus está aqui, amém. Parece uns cabritinhos, né? Aí se você fizer assim, ó, o varão de branco chegou, eles começam, oh glória, né? Jesus parece que é menor que o varão de branco. Isso aí é o gnosticismo, é o misticismo. Não é poder de Deus. Aí as pessoas, eles ficam nessas experiências e deixam a palavra de lado e não tem uma visão da obra redentora de Cristo na cruz. Então Paulo soube que isso entrou na igreja. Então Paulo escreve esta carta. Primeiro faz uma oração que nós pregamos, uma oração porque eles tivessem entendimento espiritual, conhecessem a vontade de Deus, tivessem conhecimento de Deus. Depois que Paulo trabalha nesse início do capítulo, nesse sentido, agora ele vai começar a centralizar Jesus na carta e vai mostrar a grandeza da obra de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que ele fala no versículo 13, olha lá, ele, Deus, Jesus, o que ele fez por nós? Nos libertou do império inteiro das trevas, já libertou, ou nos tirou da potestade, da autoridade das trevas. E que mais ele fez? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos libertos do império das trevas. Uma pessoa que crê em Jesus Cristo de todo o coração é salva. O que aconteceu com a vida dela? Quando ela creu em Cristo e se tornou salva, Cristo arranca ela do poder do diabo, do império inteiro das trevas. Ela poderia ter sido mãe de santo, pai de santo, feiticeiro, o que fosse. Mas se um dia ela se converter de verdade, crer de verdade, Deus arranca ela de tudo aquilo, desfaz na vida dela toda a maldição que acompanhava. Agora eu preciso crer nisso, crer, acreditar, sair desse medo, dessas doutrinas de medo, porque é isso que ele fez. E arranca ela de lá, transporta ela, põe ela em Cristo. Esse transporte não é uma coisa visível, não é uma mudança de bairro, nem de igreja, nem de religião, mas é uma mudança de posição espiritual. Ele me liberta, me transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele faz isso. A pessoa passa a ser salva. Por isso todo crente verdadeiro não é encapetado, não precisa toda sexta-feira expulsar o demônio dele. A casa do crente verdadeira não é habitação de capeta, de demônio. Deus está na vida dele. Acredita ou não? Não é? E ele não precisa todo final de culto, sai, sui. Por quê? Porque ele é um liberto, ele é salvo. O Espírito veio para dentro dele. Ele tem que ver isso na palavra e crer pela fé que você vive o Evangelho. Acredita nisso? Então o que é ser salvo? Você já sabe. É alguém que foi tirado da condenação eterna, libertado das prisões, liberto da mão do diabo, está posto a salvo e por fim vai herdar a vida eterna. Isso que é ser salvo. A salvação começa nessa vida, é a primeira etapa dela, e depois a segunda etapa é quando você deixar o corpo entrar na eternidade. Então Cristo me libertou do império das trevas. Todo crente é um liberto, ele tem que crer nisso. O diabo não tem poder na vida dele, ele foi comprado pelo sangue, feito filho de Deus, arrancado do poder do diabo. Só que ele entra na igreja e ele não sabe disso. Se ele entrar numa igreja que só fala em feitiçaria, é o que ele vai ser, a cabeça dele vai se encher disso. É só isso que vai viver na vida dele, ele vai viver o inferno. Ele é salvo e não sabe o que é ser salvo. E vai viver nesse conflito, nessa guerra espiritual imaginária uma vida inteira. Vai ver demônio em tudo. Agora, quem fez isso? Você acredita que é um liberto do império das trevas? Aí você vai falar assim: eu estou cheio de conflito na minha cabeça, no meu coração. Sabe por quê? Porque você não conhece a natureza humana. Você precisa aprender o que é a natureza humana. É a coisa pior que o diabo, a natureza humana.
Então vamos trabalhar um pouquinho, porque Jesus teve poder para fazer isso, né? Então vamos lá, Gênesis, de novo, continuando a pregação de domingo passado, só que eu vou mostrar só um pequeno aspecto diferente hoje. Gênesis capítulo 3. Quando o homem pecou, o planeta entrou debaixo de maldição. Depois que Deus conversou com o homem, com a mulher, aí ele vai amaldiçoar a serpente, que é Satanás, lá na velha aliança. Então versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ali o diabo já está sendo amaldiçoado lá em Gênesis. Agora, a primeira promessa de um Salvador está aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o que Deus está prometendo? Que da semente da mulher haveria uma inimizade. O que é a semente da mulher? É Cristo que nasceria com um corpo humano de uma virgem. A mulher produziria uma semente, um filho. Olha Deus já projetando isso lá para o futuro, quando Jesus Cristo viria. Este filho feriria a serpente na cabeça, ele seria ferido lá na cruz, no calcanhar, mas ele feriria a serpente na cabeça. Então aquele exemplo, se uma pessoa tem um derrame para o cérebro dela, todo o corpo é afetado, sim ou não? Se parou o lado direito, o lado esquerdo do corpo para, fica tudo torto. Se deu pane geral, deu pane no corpo geral, vai entrar em coma, se não ficar muito tempo de cama, e vai para o beleléu. Agora imagine o que Deus está dizendo para a serpente, que a serpente seria ferida na cabeça. Cristo feriu a serpente na cabeça. Acredita nisso ou não? E o corpo dela todo teve um derrame, ficou atrofiado. O corpo que eu digo são todos os demônios. Se a cabeça é ferida, às vezes você fere a cabeça, o corpo fica se mexendo, mas está morto, está liquidado. Então a serpente foi ferida na cabeça, o diabo foi ferido na cabeça. A cabeça é a parte pensante, é a parte inteligente, que comanda o corpo todo. Se a cabeça foi ferida, foi desestruturada, como está o corpo? Se a parte pensante foi vencida e destruída, o corpo todo é um fracasso. Você acredita nisso? Então Cristo feriu a serpente na cabeça. Já aconteceu isso. E onde aconteceu isso? Na cruz, meus irmãos. Então vamos lá, Colossenses, onde estamos? Capítulo 2. Olha, você tem que acreditar nisso. Isso é o Evangelho, não é uma brincadeirinha. Não é te dar coisa orada, fazer promessa que a sua vida vai mudar, ou te escravizar dentro de uma igreja. Não é isso. Então, Colossenses 2, vamos lá, 14 e 15, que você já sabe. E tem que decorar estes versículos na tua mente, no teu coração, para viver por meio deles. Então o que aconteceu no 14 e 15? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Então entenda, todo escrito de dívida, toda a culpa que nós tínhamos, todo o pecado, toda a condenação que pesava sobre nós, então Cristo removeu isso. Você tem que acreditar. E cravou e destruiu o escrito de dívida na cruz. Acabou. Todo o pecado do homem, toda a maldição, todo o mal que ele fez, tudo que pesava sobre ele, Cristo desfez, cravou isso na cruz e desfez. Nos era prejudicial, nos condenava, mas ele desfez. Você acredita que foi desfeito ou não? Ele cancelou, acabou a minha condenação na cruz do Calvário.
Então hoje Deus olha para nós que cremos, nós não devemos mais nada. Cristo quitou a nossa dívida na cruz. Eu não tenho que pagar preço por nada, me sacrificar por nada. Entende isso? Ou eu acredito que Ele fez na cruz isso por mim e vivo pela fé nele, ou eu nego o que Ele fez, nego esses versículos e vou ficar me matando, me sacrificando, tentando pagar preço por alguma coisa. Então quando Deus olha para quem crê, quem é salvo, o escrito da dívida acabou, não deve mais nada. Deus te vê uma pessoa perdoada, com nome limpo, acabou. Agora, você vai falar assim, bom, isso é pelo meu passado e meu presente, mas eu ainda peco, eu sou defeituoso, e meu futuro? Presta atenção. É por toda a tua existência terrena, o perdão de Deus, o preço pago na cruz, foi para o teu passado, é para o teu presente. Agora Deus te conhece, Ele sabe que você tem pensamentos impuros, Ele sabe que você fica nervoso, que você se irrita, Ele sabe que você tem defeito. Então Deus, no sacrifício da cruz, é por toda a tua existência, até o último suspiro nessa vida. Por isso que João disse, se você pecar, confessa a Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e toda injustiça. Você tem o perdão, o cancelamento da culpa do pecado, porque Cristo morreu por tua vida, por toda a tua existência. O sacrifício não tem prazo de validade, não está escrito assim, é válido para o passado e pelo presente, mas o futuro, anda na linha, se cuida, hein? Olha, vem ameaça. Não, Ele morreu por toda a tua existência. O sacrifício é eterno, não tem fim, não tem prazo de validade. Porque Deus sabe que você vai errar, mesmo que você não queira. Nós não temos que fazer nada errado. Nós não temos que fazer nada errado, mas fazemos e erramos todo dia. E aí eu não entendo isso, vou me sentir condenado todo dia. Deus, eu erro todo dia. Mas lá na cruz Deus resolveu o meu problema por toda a minha existência. O sacrifício da cruz não está limitado ao tempo, é pela existência da raça humana até o fim. Enxerga isso ou não? E depois que Ele fez na cruz, olha o versículo 15: e despojando os principados e as potestades, toda a autoridade do diabo, publicamente os expôs ao desprezo. Uma tradução está triunfando deles em si mesmo, eu gosto dessa, triunfando deles na cruz. Então, o que quer dizer despojar? É isso, ó, saquear. Então o diabo foi saqueado, privar de posse, uma coisa que a pessoa tinha posse, é tomada dela, ela não tem mais acesso ali, não tem mais acesso ali. Desapossar, ela tinha se apossado do homem, mas esses homens que creem são desapossados, o diabo não tem mais poder sobre a vida deles. É despir e roubar. Então olha lá, o diabo e os demônios todos que as pessoas têm medo, foram despojados, saqueados, privados de posse, desapossados, despidos, roubados. É isso que quer dizer despojar. Então na cruz, meus irmãos, todo o poder do diabo, toda a autoridade do diabo foi desapossada, ele foi derrotado completamente, foi ferido na cabeça, acabou. Ele é um inimigo vencido, né? Aquele exemplo que você já sabe, a pessoa compra um carro zero, pegou fogo, queimou tudo, queimou pneu, estofamento, tudo, só restou uma carcaça, mas ele continua sendo um carro, porém destruído. É isso que o diabo é, um inimigo destruído. Não foi o meu jejum que fez isso, não foi quantas voltas eu dei em Jericó que fez isso, não foi a campanha de 7 dias que fez isso, não foi o quanto eu gritei, bati no chão, citei nome de demônio e falei tá tudo amarrado, né? Não foi isso que fez isso, não foi o óleo que eu passei na parede, nem no carro, nem no documento que fez isso, não foi o quanto eu gritei e fiz oração forte, empolguei todo mundo. Isso foi Jesus que fez, não é o homem que faz isso.
É Jesus que faz. O homem não tem poder para vencer o diabo por si mesmo. Por isso que Jesus assumiu o lugar dele e venceu. Então o que vence o diabo é Jesus. O homem só fica na vitória que ele deu. Então você vê hoje tanta encenação de batalha espiritual. É o demônio, oração forte, e grita, e fala alto, e a pessoa fica no microfone, aquela encenação, fica todo mundo assim. Ai, que poder! Poder nada. No fim ele está confiando na oração dele. Tem que confiar na obra da cruz. Estão entendendo ou não? Então na cruz, todos esses demônios, essa turma tem medo. O diabo que eles pregam que é tão forte, foi despojado na cruz do Calvário. Então onde a cabeça da serpente foi ferida? Na cruz. Se ela foi ferida, olha, de Gênesis até a cruz, quantos milhares de anos se passaram para aparecer aquela virgem, aquela mulher santa que daria à luz um filho para Jesus nascer no mundo. Quantos milhares de anos se passaram, mas se cumpriu. Então não tenha medo do diabo. Ele é que tem que ter medo de você. Acredita nisso? É o contrário. O que Tiago disse? Se sujeite a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É me sujeitar à palavra. Se sujeitar a Deus, eu não posso me sujeitar a Deus sem a palavra. Está escrito isso, estou sujeito a isso. E agora o que eu vou fazer, Deus? Agora resista ao diabo. O que o diabo vai fazer? Ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Aí você fala, mas pastor, eu sou tão fraquinho, acho que você é mais forte que eu. Mas a nossa vitória não está em mim, nem em você, está em Jesus. É por isso que ele foge. Então o crente põe um diabão para correr. Aquele que inferniza todo mundo, está com o garfinho, com o chifrinho vermelho, está todo mundo com medo, né? Foi derrotado na cruz. Agora eu quero saber se você acredita. Se você acreditar, você entra num nível de vida espiritual glorioso. Se você não acreditar, você fica nessa superstição religiosa. A questão é: eu creio, eu entro. Se eu não creio, eu não entro. É a fé que faz isso ser real para você. Você entende isso? Então na cruz se cumpriu Gênesis 3,15. Da semente da mulher se levantou um que feriu o diabo na cabeça e todos os seus demônios. Agora, vou te mostrar um aspecto que talvez nunca você tenha pensado sobre o diabo. Quer ver? Vamos localizar a revelação dele na velha aliança. Vamos lá, Isaías capítulo 14, vamos lá. Só para você entender que o diabo não está com nada. Isaías 14. Então nós vamos ler ali versículos de 12 em diante. Está dizendo sobre o diabo. Porque o diabo era um querubim. Ele não nasceu, Deus não criou o diabo, criou um querubim da guarda, uma criatura muito bonita, né? E ele quis ser igual a Deus, entende? Se corrompeu e se tornou o que ele é, o diabo agora. Então vamos lá, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha o que aconteceu no coração dele. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas, das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O que o diabo quis ser? Semelhante a Deus. Ele é uma criatura criada por Deus. Ele quis dar um golpe de estado, ser semelhante a Deus, sentar acima de Deus. E o que aconteceu? Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Agora vamos lá para Ezequiel. Isaías já vem, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, né? Vamos ler aqui para você entender que o diabo não é nada. Vou te mostrar um aspecto que vai abrir o teu entendimento hoje. Ezequiel 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize. Rei de Tiro, né, é um tipo do diabo.
e diz: e assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Olha, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está falando do diabo. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, de sardônio, de topázio, diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e a esmeralda, de ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado. Então, ele foi criado, ele é uma criatura. Marca isso na sua mente. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde um dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 17. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, né? Vamos ler: pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vem a ser objeto de espanto, olha lá, e jamais subsistirá. Agora presta atenção. Olha o finalzinho do versículo 13. No dia em que foste criado. Olha o versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Então, o diabo é criação de Deus, que era um querubim, não era diabo. Então quem fez a mente desse querubim foi Deus. Quem deu a beleza que ele tinha foi Deus. Quem deu a sabedoria, a perfeição que ele tinha, foi Deus. Deus criou a mente desse querubim. Você está entendendo isso? O que o diabo pode fazer que Deus não conheça a mente dele? O que ele pode pegar Deus de surpresa, se a mente que ele tem, que é uma mente caída também agora, foi criada pelo próprio Deus? Ele é criatura de Deus. Crê nisso ou não? Então não tem nenhuma estratégia que o diabo cria, nenhum pensamento que ele invente. Deus conhece a mente dele, toda a capacidade que ele pode pensar. Ele é um derrotado, gente. Ele era um querubim cheio de formosura, de beleza, até que se achou iniquidade nele. Ele quis ser tão lindo, tão maravilhoso, dar um golpe em Deus, assumir o lugar de Deus, caiu debaixo de maldição. Então ele foi criado por Deus, Deus criou a mente dele. Imagine o criador de uma mente. Para criar uma mente tem que ter o domínio sobre ela por completo, sim ou não? Então, o que o diabo pode criar de estratégia que Deus não saiba? O que ele pode inventar para pegar Deus de surpresa? Repito isso. O que ele pode fazer que Deus não saiba? Se no Salmo 139 ele fala a nosso respeito, a palavra nem saiu na nossa boca e o Senhor conhece toda. Então, até a intenção que o diabo tem, Deus sabe, meus irmãos. Olha como ele é fracassado. Você entende isso ou não? Então ele criou todo esse, eu vou brincar com você, esse auê com Adão, essa queda, esse pecado. Mas ele está no controle de Deus, meus irmãos. Ele está no controle de Deus. E de novo eu repito isso. Ele pode pensar, raciocinar, criar um monte de estratégia, falar, agora eu vou vencer. Depois que ele faz tudo, ele fala assim, tudo que eu pensei, o que eu fiz, o que eu lutei, o que eu pensei que ia vencer Deus, vencer a igreja, colaborou para a obra de Deus. Está dominado. Acredita nisso? Está dominado. Então não. O que é a macumba? O que são esses demônios de nome de macumba contra a igreja? Quem é o diabo para ficar todo mundo com medo?
E Jesus, as pessoas põem o diabo do tamanho de Deus e acham que eles têm poder iguais. Eles igualam o diabo a Deus. E o diabo é nada, é um ser criado por ele que caiu debaixo de maldição, se tornou um diabo, era um querubim, um ser perfeito, lindo, inteligente, se tornou o diabo porque tentou dar um golpe de estado em Deus. Deus conhece tudo que está dentro do coração dele. Não tem surpresa. Aí um dia esse Deus, ele assume a forma de homem e fala: vou vencer ele lá na terra, no lugar dos homens. Só isso. Só isso. Aí ele vem como homem e vai para a cruz e liquida de vez. Acabou o problema. Então ele nos libertou. Então Paulo está dizendo isso para os Colossenses. Colossenses, vocês estão se desviando, acreditando num monte de coisinha misturada que entrou na igreja de vocês, né? Vocês estão nesse gnosticismo, esse misticismo, nesse asceticismo, alguns voltando para a lei. Olha, ele nos libertou do império das trevas por completo. Agora, você entra comigo nesse nível de fé, você vai ficar amedrontado. E despojando, vamos ler de novo, volta lá, Colossenses 2, 14 e 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê? Triunfando deles, aonde? Na cruz. Então já aconteceu isso. Olha como é grande o que Jesus Cristo fez. Olha como é gigantesco o que ele fez. Então qualquer pessoa que está nas trevas, que não conhece nada, quando ela crê de verdade, de todo o coração, passa a ser um filho de Deus, ela é arrancada do império das trevas. Só que ela não sabe disso. O que a igreja tem que fazer agora? Tem que pegar essa turma nova e ensinar o que é o evangelho. Não é ensinar a fazer 1001 campanha, 1001 voto, 1001 propósito. Não é ensinar, eu exijo, eu determino, eu declaro, vai acontecer. Não é isso que eles não ficam nem sabendo o que é evangelho. É ensinar o que Cristo já fez por eles, levá-los a viver pela fé o evangelho. Por isso que Paulo fala, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. E você acredita nisso? Agora procura alguém no rádio pregando isso. Procura que lê essas coisas. Pega esses pregadores de televisão que são muitos. Vê se eles leem esse texto e pregam essas coisas abertamente para o Brasil todo ouvir. Não, está escondido. Por que está escondido? Isso aqui é uma mensagem poderosa. Imagine essas centenas e milhares de gente com medo do diabo ouvindo isso numa Bandeirantes, 8 horas da noite, um pastor pregando isso com autoridade. Essa gente seria liberta, acordaria, enxergaria, creria. Mas por que eles não falam isso? Ou não acreditam ou não convém. Vocês estão entendendo? Todo mundo tem que saber disso. Quando Jesus mandou pregar o evangelho, isso é o evangelho, tem que ser pregado a toda pessoa, tem que saber esse tipo de coisa. Agora Hebreus 2,14, vamos lá. Diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então os filhos todos têm um corpo de carne e sangue. Então olha lá, ele igualmente participou. Cristo teve um corpo de carne e sangue, igualmente participou. Para quê? Para que por sua morte, olha lá, destruísse, né? Ou aniquilasse, eu prefiro destruísse. Destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte. Tem a tradução que fala que tem o poder da morte, mas ele não tem mais. Por quê? Porque Jesus quebrou o poder da morte ressuscitando. Ele domina a morte. Então o diabo não tem mais o poder da morte. Ele tinha, Jesus tomou isso dele, para que destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então ali na cruz do Calvário, conforme esse versículo diz,
o diabo foi destruído, aniquilado, acabado, derrotado. Agora, a tática dele é trabalhar na mentira, ele é pai da mentira. Então ele cria essas coisas todas religiosas para manter o povo na ignorância e na mentira. O que ele quer é que a igreja acredite que ele é grande como Deus, que ele tem a mesma força que Deus. Aí a igreja fica aterrorizada, com medo, e batalha espiritual dia e noite e dia não acaba nunca. Eles amarram milhões de demônios hoje, amanhã tem que amarrar mais milhões, e eles se desamarram e todo dia tem que amarrar. Eles estão sempre soltos, para que destruísse aquele que tinha o poder da morte. Eu acho que eu estou gritando, né? Estou gritando? Eu nem estou vendo. Só um pouquinho. Acho que eu estou virando pentecostal, hein? Vou brincar com você. Isso aconteceu. Você acredita nisso? Acredita que ele foi derrotado ou não? Foi derrotado. A serpente foi ferida na cabeça, está desestruturada. O diabo conhece, Deus conhece a mente do diabo. Ele era um querubim, Deus o criou as entranhas dele, deu a ele toda aquela beleza, que ele caiu debaixo de maldição. O diabo não tem uma surpresa que ele possa fazer e Deus ser pego de surpresa. Deus conhece tudo, ele está dominado. Agora, o que aconteceu com os colossenses? Eles deixaram isso de lado, começaram a se desviar, a acreditar nesse monte de coisinhas gnósticas, né? Culto a anjo. Tinha no meio da igreja dos colossenses aqueles que levantavam: eis que te digo, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Começavam a controlar a vida de todo mundo com as suas falsas visões. Tinha também aqueles que queriam voltar para a lei, levar todo mundo a se circuncidar, voltar para a lei. E Paulo explica: a lei é uma sombra, não é uma imagem real. Então Paulo vai escrever essa carta, escreve para tentar trazê-los de volta ao equilíbrio, à sobriedade, a centralizar Cristo de fato na vida deles. Entendeu isso claramente? Sim ou não? Então eu vou terminar aqui, vamos ficar em pé. Vem, Rodrigo, terminando um pouquinho mais cedo hoje. Põe a mão no coração. Senhor, só o teu Espírito pode cravar a verdade dentro de nós, Senhor. Tirar o véu, nos fazer ver, Senhor. Enxergar a grandeza de Jesus, como Ele é grande, a grandeza dos seus feitos, Senhor. Quero orar em favor deste meu irmão, de todos quantos não vieram hoje também, para que os olhos do coração deles, os olhos espirituais deles, sejam iluminados com a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Quero apresentar também, Senhor, os problemas de cada um. O Senhor conhece as formas de soluções. O Senhor sabe algumas coisas que demorarão mais, outras que serão de imediato. Por isso nós devemos confiar, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, sabe de nós mais do que nós mesmos. Viver pela fé a cada dia, acreditando, não é se desesperando, falando demais, gritando, se envolvendo, falando alto. Não resolve, é acreditar em silêncio no coração, que no tempo certo tudo acontecerá. Senhor, declara a bênção sobre todos, em nome de Jesus. Agora fala para o teu irmão: já te libertou, meu irmão. Vai em paz, já te libertou, meu irmão.